E agora vamos acompanhar uma entrevista sobre o ecumenismo, essa que é a busca da unidade entre as igrejas cristãs. E o Dia Nacional do Ecumenismo foi vivenciado na última quarta-feira, dia 21 de outubro. E para falar sobre essa temática, nós vamos conversar agora com o Padre Amadeu Matias. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado por esse convite, pela oportunidade que tenho de dialogar com todos que nos acompanham nesse momento. Então, Padre, quando e como surgiu o termo ecumenismo? O termo ecumenismo, ele está ligado ao início da igreja, para significar justamente o mundo todo. É uma maneira de se falar de todo o cosmo, de todo o orbe, de todo o mundo habitado, não é? Quando a igreja celebra, por exemplo, as reuniões dela, chama de concílio ecumênico, para dizer justamente que é uma realidade que engloba todos os bispos da igreja daquele período, não é? Hoje, por exemplo, nós, quando falamos do concílio ecumênico Vaticano II, estavam ali 2.000 bispos, não é? Os bispos do mundo inteiro. Então, Padre, qual é o objetivo de um ato ecumênico? Veja, um ato ecumênico é uma ação na qual se unem várias denominações cristãs. Então, se nós temos uma oração ecumênica, é uma oração na qual estão presentes, além de católicos, evangélicos das várias denominações, outras igrejas. Uma outra coisa é o movimento ecumênico, que o movimento ecumênico é justamente o diálogo das igrejas cristãs. Como isto é uma expressão do mundo moderno, contemporâneo, e que desembocou no Concílio Vaticano II, que uma das finalidades da reunião dos bispos na época do Concílio Vaticano II, no pensar na inspiração do Papa São João XXIII, era o ecumenismo, no sentido de que, na hora que nós íamos falar de Jesus Cristo para determinados povos, encontrávamos também outras igrejas falando de Jesus. Ora, como é que nós íamos falar de Jesus divididos entre nós? Então, o ecumenismo tem provoca no cristão e no católico uma atitude de respeito pela vida de Cristo no outro. Eu tenho a minha igreja, eu vivo de acordo com a minha doutrina ou com a minha organização de governo, com a liturgia da igreja, com a moral cristã, mas ao mesmo tempo eu tenho uma atitude de respeito e de diálogo com aqueles que, como eu, somos seguidores de Jesus. Porque seguir Jesus, é interessante esse aspecto, ele diz assim, é nesta igreja que você se encontra com Jesus, mas naquela outra você não se encontra com Jesus. A atitude ecumênica salvaguarda Jesus. Você se encontra com Jesus na sua comunidade cristã, mas respeita o encontro que o outro irmão faz com Jesus na sua comunidade cristã. Isso não é uma coisa simples, porque requer uma espiritualidade de unidade. Então vejam, o ato ecumênico, ele supõe o respeito e supõe uma atitude de diálogo ecumênico. E no sentido de que a gente vai orar juntos ao mesmo Deus, mesmo que nossas igrejas tenham expressões, por assim dizer, religiosas diferentes, mas nós caminhamos no sentido de vivermos como Jesus viveu. Esta é a beleza. Por que o Papa Francisco vai visitar ortodoxo, vai visitar luterano, vai visitar os evangélicos? Porque ele compreende que a nossa existência em Cristo nos faz irmãos de todos. Então, se eu prego a religião, eu vou pregar a divisão. Mas se eu prego Jesus, eu prego a unidade, mesmo vivendo em religiões diferentes. Não precisa eu deixar de ser católico para eu ser ecumênico, mas sendo ecumênico, eu quero dialogar
com os irmãos e as irmãs de outras denominações cristãs. Então, padre, como se observa os frutos colhidos pelas práticas, do ecumenismo? Eu observo os frutos colhidos pelas práticas do ecumenismo, justamente a unidade entre nós, a fraternidade, a solidariedade, no sentido de que a gente vive num mundo polarizado, em que a pessoa olha a vida, pode olhar a vida a partir da ótica do poder, não é? Na ótica da hegemonia do seu grupo, e isso pode gerar, evidentemente, uma suspeição em relação ao outro. Quem assume uma atitude ecumênica colhe fraternidade, colhe misericórdia, colhe compaixão, colhe unidade. Em outras palavras, deixa-se conduzir pelo Espírito Santo, que é muito delicado dizer dessa forma, no sentido de que todas as nossas estruturas religiosas, elas estão a serviço da nossa experiência com Jesus e de nos deixarmos conduzir pelo Espírito. Então, se nós queremos nos converter, se Jesus é nosso mestre, e se nós assumimos uma postura de diálogo, é evidente que não tem como não ser ecumênico. Imaginar que eu seja contra os evangélicos, não tem sentido. Se eu sou seguidor de Jesus, eu sou a favor da unidade. Então, o grande fruto do ecumenismo é mostrar um Cristo que une, é mostrar o corpo de Cristo unido, mesmo nas diferenças historicamente compreensivas, não é? As diferenças dos vários grupos religiosos que ao longo do tempo foram se formando a partir daquele movimento inicial de Jesus de Nazaré. Mas nós precisamos voltar a Jesus. Jesus no centro, irmãos hoje unidos. Quais são os principais desafios enfrentados, para quem vivencia o ecumenismo? Um grande desafio enfrentado para quem vivencia o ecumenismo é, de alguma maneira, achar que a seu grupo religioso está, por exemplo, se unindo a um outro grupo religioso como se aquilo fosse perder fiéis. Por isso que o Papa Francisco diz que o grande desafio da igreja é de atrair as pessoas para Jesus a partir do testemunho de nossa vida. Então, se nós vivemos nessa perspectiva, nós não vamos ter medo de visitar o outro, de acolher o outro, de rezar ou de orar com o outro. Nós podemos viver uma comunhão com o conhecimento das Sagradas Escrituras, nós podemos viver ações sociais em favor dos menos favorecidos, nós podemos viver encontros de estudos da situação social que a gente vive para darmos o testemunho justamente da construção do bem entre nós. Vejam que há desafios, não tenha dúvida que ao longo do movimento ecumênico, os atos ecumênicos às vezes são poucos. Mas nós fizemos um ato ecumênico aqui em Teresina, quando do crime organizado. Quem está nos acompanhando pode lembrar-se, na frente da igreja de São Benedito, estavam ali várias denominações cristãs e nós fomos orar pelo nosso Estado para acabar com a violência, para ver aquele rompimento com o chamado crime organizado. Nós pedimos a Deus juntos e nós encontramos anualmente ações ligadas ao movimento ecumênico, que é, por exemplo, a semana de oração pela unidade dos cristãos, como também a campanha da fraternidade. Houve uma campanha da fraternidade ecumênica, a de 2021 é uma campanha da fraternidade ecumênica. É evidente que há igrejas ou há denominações cristãs que não querem dialogar, que não assumem uma postura de respeito, não posso dizer de respeito, mas que se previnem.
mas existe o Conselho Nacional das Igrejas, o CONIC, e esse conselho é um conselho que reúne várias denominações cristãs em vista justamente da unidade entre nós. Então vejam que nós somos convidados a ter uma atitude assim de muita, eu já disse isso, de conversão. O grande desafio mesmo para nós é de nos converter, porque às vezes se a gente segue uma postura cômoda, a gente cuida da igreja da gente e derruba a porta, levanta a porta e vive as liturgias fechadas e se preocupa não em atrair para Cristo, mas se preocupa em ter seguidores. Na verdade, proselitismo, atração. Se o cristianismo age missionariamente por atração, isso aí faz com que nós não tenhamos medo uns dos outros, porque será o nosso testemunho de vida a atrair para as igrejas novos fiéis para Jesus. E nós agradecemos a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse como nós devemos vivenciar, né, o ecumenismo no nosso dia a dia. Olhe, minha gente, vocês estão falando comigo. Eu estou nesta paróquia há 30 dias. E eu já constituí uma comissão, um grupo de fiéis leigos, para nós visitarmos as igrejas cristãs da nossa área. A Igreja Católica é dividida territorialmente, então é de a gente ir ao encontro dos pastores evangélicos, irmos ao encontro de um conhecimento. Na verdade, a palavra ir ao encontro é a grande pastoral do encontro. Na verdade, o Papa Francisco diz que nós precisamos fazer ponte, não é? E não criar muros entre nós. Então, a atitude de tudo começa pelo conhecimento. Chamar o outro pelo nome, respeitar a igreja do outro, solidarizar-me com os sofrimentos do outro, orar uns pelos outros, ficar feliz que nós estamos rezando e louvando a Deus, glorificando a Deus em nossa comunidade e que há outras comunidades cristãs que também escutam a palavra de Deus, que querem viver a caridade. Vejam como isto é interessante. O fato de vocês virem me fazer essa entrevista provoca em mim uma responsabilidade ou uma responsabilidade daquilo que Nosso Senhor colocou no meu coração a vida toda. Eu me lembro que, morando numa cidade do interior, há 34 anos atrás, o meu barbeiro, ele era da igreja evangélica da cidade, e ele me chamou para eu ir a um culto dele. E eu fui. É evidente que o padre chegar na assembleia de uma outra denominação cristã, eu vi que gerou um pouco de o que é que vão fazer comigo. Eu fiquei no meio do povo, mas depois eles me botaram junto com as autoridades do município. Mas para dizer, da minha parte, nós começamos com o encontro, com o conhecimento, orando pelo outro. É evidente, nós estamos também estudando os documentos da igreja. A igreja tem documentos preciosíssimos acerca do ecumenismo, que faz com que a gente compreenda quais são as bases do diálogo, especialmente para que nós sejamos respeitosos com os outros e nós sintamos que isso não diminui as minhas convicções cristãs dentro do catolicismo. Vivo como católico, represento a comunidade católica no bairro, mas eu quero conviver com os cristãos que moram no bairro. Quero conviver com os católicos do bairro, mas quero conviver também com os cristãos, para que nós juntos vivamos a beleza de conhecer, de amar, de louvar, de construir o reino de Deus. E para além das diferenças entre nós, há uma unidade. O Espírito Santo de Deus que nos configura com Jesus para a glória do Pai do céu. Então, padre, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Aqui o senhor será sempre bem-vindo.
Olhe, pois eu digo do mesmo jeito a vocês todos, tenho muito gosto de participar do programa Em Tuas Mãos. Desejo a toda a equipe, a todos que acompanham, toda a paz, toda a bênção e toda a força para vivermos entre nós relações ecumênicas.